Paz, meus irmãos, que a graça seja aí que teu coração seja renovado nesse dia. E nós estamos aqui para mais um bate-papo. Estou com o meu companheiro Edu. Estamos aqui na expectativa que vai ser um tempo precioso. Amém. Né? Deus nos presenteou com um cenário novo também. Então, o nosso anseio é compartilhar da palavra de Deus. E hoje o nosso desejo é falar sobre o nosso amigo Espírito Santo, né? Então a gente quer aqui bater um papo, né, sobre o Espírito Santo. A gente já tem pensado há um tempo sobre a possibilidade, né, e a gente vê a importância da gente investir um tempo falando sobre isso. A gente quer já introduzir o assunto, depois a gente vai, no tempo oportuno, aprofundar, né, mais esse assunto sobre a questão do Espírito Santo. E a gente quer, aqui de forma bem simples, objetiva, resumida, tocar alguns pontos, né? A gente quer falar sobre a pessoa do Espírito, né? Quem é o Espírito? Um outro ponto, a obra dele, né? O ministério do Espírito, né? Qual é o trabalho que ele realiza, né? O fruto dele na nossa vida, né? O que ele faz em nós, e também os dons do Espírito, né? Ou seja, aquilo que ele faz através de nós. Aí a gente vai seguir aí, já vou passar a bola para o Du aqui, né, para ele já introduzir também algo aí, para a gente seguir no bate-papo aqui. Sim, eu penso que hoje é só um despertar para você que está nos assistindo aqui. É só para que você fique com uma vontade de quero mais. Eu quero que você, depois de ouvir esse vídeo, que você fique com vontade de conhecer, de se aprofundar mais no conhecimento e na experiência do Espírito Santo na sua vida. Então, esse é o nosso interesse hoje. Se a gente conseguir te despertar fome, te despertar sede, nós já vamos ficar felizes aqui. Com certeza. Estava pensando assim, vamos decorrer aqui o assunto. A primeira parte que o Gladys falou aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A gente pode ver na Bíblia que de capa a capa a gente vai ver a pessoa do Espírito Santo. A gente vai ver na criação, diz que Deus, quando estava criando, o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo ali, sobre as águas. Então o Espírito Santo estava presente na criação, um momento importante. Outro momento importante que nós vemos na Bíblia, que a presença do Espírito Santo está ali evidenciada, é quando Jesus é batizado. Diz que o Espírito Santo veio em forma de uma pomba, veio uma voz do céu, a voz do Pai, né, dizendo: esse é o meu Filho amado, né? E o próprio Jesus. Então nós vemos uma manifestação ali da Trindade no batismo de Jesus, né? E uma outra expressão importante do Espírito Santo é que quando Jesus envia os discípulos para fazer outros discípulos, e ele fala sobre o batismo, ele fala: quando forem batizar, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vê a importância, assim, a gente vê a importância das três pessoas, né? Por isso que nós falamos que Deus, ele é uma trindade, que Deus é três pessoas, para nós ficar claro hoje, porque a Bíblia confirma isso. E Jesus fala: quando for batizar, batize em nome do Pai, Deus Pai, batize em nome do Filho, Deus Filho, batize em nome do Espírito, o Deus Espírito Santo. Eles estão colocados ali em igualdade. Então a gente entende que o Espírito Santo é Deus. Só que o Espírito Santo também é uma promessa, e isso daí me chama muito atenção, isso daí mexe muito comigo. Nós vemos que o Espírito Santo é uma promessa. Na Bíblia,
quando nós começamos a ler, nós observamos uma narrativa, uma história que está sendo desenvolvida. E hoje nós vivemos um momento que foi inaugurado depois da morte e ressurreição de Jesus. Hoje nós vivemos um momento inaugurado que a gente pode chamar da era do Espírito Santo, do tempo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi uma promessa profetizada no Antigo Testamento. Nós vemos quando Paulo fala em Gálatas 3, versículo 14, eu vou ler aqui para vocês. Ele fala assim, ó: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Não sei se você já pensou nisso, Gledson, mas quando nós lemos a história de Abraão, não fica claro uma promessa do Espírito Santo. Com o Espírito, não fica claro isso. Mas Paulo, um fariseu, um estudioso da Bíblia, ele está dizendo que em algum momento aqui ele vê que tem uma ligação da promessa de Deus para Abraão com o Espírito Santo. E ele coloca aqui, ó, porque através de Jesus nós recebemos a bênção de Abraão, e a bênção de Abraão para Paulo está ligada à promessa do Espírito Santo. Então, o que Deus prometeu para Abraão? Não está claro o que Deus prometeu para Abraão, mas Deus falou para Abraão: através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. E Paulo fala: qual é a bênção? Receber o Espírito Santo. Exato. Ele não, lá no Antigo Testamento não está claro, mas Paulo teve esse entendimento, essa revelação de que a bênção de Abraão alcançando as nações é a chegada do Espírito Santo. Exato. Nós somos abençoados através de Jesus. Através de Jesus, a bênção de Abraão nos alcançou. A bênção de Abraão é o recebimento do Espírito Santo, a promessa de Deus. Isso ficando mais claro nos profetas, né, que começam a deixar isso mais evidente. Quando você vê Joel falando, né, que nos últimos dias o Espírito seria derramado e tal. E uma coisa que eu penso é que quando Jesus ele fala do Espírito Santo, a gente precisa ter uma compreensão assim correta, porque eu não sei, né, mas às vezes eu tenho a impressão de que o valor que se dá ao Espírito Santo, ele parece que é diminuído. É como se ele fosse a terceira pessoa em grau de importância, né, na Trindade. Não, mas ele é tão importante quanto o Pai, quanto o Filho. E quando Jesus fala: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar com vocês o outro Consolador. Sim. Jesus não está falando que ele vai deixar um remendo. Não. Ele está falando que vai ficar alguém com o mesmo nível de importância e mesmo nível de autoridade, de poder. E isso também não é algo que foi na última hora Jesus lá, o Pai não vai ser assim, então vem Espírito Santo. Não, já é algo que desde do início, desde Abraão, já estava sendo assim anunciado. Então, a pessoa do Espírito Santo, ele é Deus, né? E a ação dele na nossa vida, eu acho que segue também um pouco dessa relação de Jesus como homem teve com ele. Vou dar só um exemplo aqui, aí você já segue, né? Quando ali em Lucas a gente vê uma progressão
da relação do próprio Cristo como homem com o Espírito Santo. Porque diz que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio, né, ali, desceu sobre ele. Mas a gente vai ver que depois, um pouco mais na frente, isso eu estou falando de Lucas 3, 22. Mas Lucas 4, 1 vai dizer que Jesus estava cheio do Espírito, né? E por esse próprio Espírito ele foi guiado para o deserto para ser tentado. Mas quando ele sai ali do deserto, a gente vai ver que Jesus ele já não apenas tinha a presença do Espírito, nem estava cheio do Espírito, mas ele estava no poder do Espírito. Sim. Ele estava no poder. Então, isso fala de uma relação também progressiva, né? Sim. Da nossa com o Espírito Santo. Ou seja, não é uma coisa estática. E também não é uma coisa que você recebe e é aquilo. Não, é um crescimento, é uma relação, assim como Jesus, como o Pai, é uma construção que a gente pode aprofundar. Sim. Quero tentar aqui trazer um raciocínio para a gente, só para a gente se situar agora, assim, nesse momento que nós vivemos, pós-Cristo, e a obra do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo como promessa, né? Por que Deus fez a promessa do Espírito Santo? Né? Ele fez a promessa do Espírito Santo, é importante nós colocarmos Abraão como um marco. Abraão, ele é um pico da história bíblica. Se você vê, Deus criou todas as coisas, o pecado veio, depois veio o dilúvio, depois veio a Torre de Babel, depois veio Abraão. Abraão foi o primeiro homem que Deus chamou, Deus se revelou a Abraão e fez uma promessa para Abraão. Essa promessa envolve a bênção sobre todas as nações. E nós vemos que a bênção sobre todas as nações, que acabamos de falar, é o Espírito Santo. Está ligado com a vinda de Jesus. Então, quero que você vai gravando tudo isso daí. Jesus, ele veio inaugurar um novo tempo. O homem, quando caiu, ele se afastou de Deus. O pecado trouxe um afastamento de Deus. Agora, lá em Gênesis 3, Deus falou que do descendente da mulher, ele reverteria esse afastamento, essa maldição. Nós sabemos que o descendente da mulher é Jesus. Ele veio para reverter essa separação, para abrir um caminho de novo de união com Deus. Nós temos acesso de novo a Deus. Jesus, ele veio inaugurar um novo tempo. O nosso acesso a Deus, ele foi aberto. Só que ainda não é completo. Paulo, ele fala assim que ele fala lá, acho que é Romanos 8, se eu não me engano, ele fala assim, que nós experimentamos as primícias do Espírito. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós experimentamos os primeiros frutos dessa nova vida. Deus tem um propósito. O propósito de Deus é restaurar todas as coisas, restaurar a comunhão plena do homem com Ele e restaurar toda a ordem criada. Mas nós hoje desfrutamos das primícias do Espírito. Nós desfrutamos do início desse novo tempo. Deus começou algo em Jesus. Então o Espírito Santo foi enviado para nós desfrutarmos de um novo tempo. É como se assim, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós somos embaixadores de uma outra pátria. Sobre nós operam outras leis, sobre nós opera um outro modo de viver. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo, ele não nasceu somente de Adão, agora ele nasceu de Cristo. Cristo é o cabeça de uma nova raça. E os que nasceram em Cristo receberam a bênção de Abraão, que é o Espírito Santo. Então, nós vivemos
um novo tempo. Queria que você pensasse nisso daí, mas esse novo tempo não é tudo, é uma nova vida e o Espírito Santo ele foi dado para nós vivermos diferente. Como é viver diferente? É viver não mais segundo o curso desse mundo, não mais segundo as regras desse mundo, não mais segundo a influência desse mundo. Mas como isso? Só nascendo de novo. Quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo e agora o Espírito Santo, ele é um guia que está com você. Em todo tempo a gente está, né, sob um novo modo de vida e com o Espírito Santo ao nosso lado. E o Espírito Santo ele vai nos guiando, nos conduzindo. Daqui a pouco a gente está falando aqui sobre 4 assuntos e a gente já vai misturando tudo, né? Mas o Espírito Santo é esse guia, ele nos conduz nessa nova vida. Então, quando nós queremos andar para tomar alguma decisão, fazer alguma coisa, nós não precisamos de estar somente presos ao que está escrito. Isso que eu queria falar, que o cristianismo, às vezes é difícil falar isso, vou tentar, qualquer coisa o Gladys me corrige aqui, que o cristianismo não é somente uma religião de regras. Você tem a Bíblia como uma regra de conduta para você, mas você tem o Espírito Santo. Você sabe algumas informações do que Deus espera de você, mas o Espírito Santo, ele te conduz, ele te guia. Então você não fica aqui lendo e preocupado assim, eu tenho que fazer tudo isso daqui, porque se eu não fizer isso aqui, não, o Espírito Santo ele vai te conduzindo. E a caminhada com ele se torna mais prazerosa, se torna mais leve, não se torna uma pressão de que eu tenho que obedecer isso. Quando você anda com o Espírito Santo, é a mesma coisa que você andar com Deus. Vou encerrar aqui o meu raciocínio. Lembra que eu falei da figura de Abraão? Deus chamou Abraão, se revelou para Abraão e falou assim para ele: Abraão, anda comigo. Abraão é chamado amigo de Deus. Quando Abraão foi chamado, não tinha nenhuma regra, não tinha nenhuma escritura ainda, não tinha nenhum texto bíblico. Abraão foi chamado para andar com Deus. E eu penso que hoje, graças a Deus que a gente tem a Bíblia é a palavra de Deus, é a Bíblia que nos norteia. Mas nós fomos chamados de novo para andar com Deus. Nós fomos chamados para caminhar com Ele. E se você despreza essa caminhada, que ela é agora acessível através do Espírito Santo, você está entrando numa religião e não numa vida com Deus. Jesus veio restaurar a nossa comunhão com Ele e o Espírito Santo ele vai nos guiar a toda a verdade. Sim. E aonde está a verdade? Está na palavra de Deus. Então não tem como desvincular uma coisa da outra. Mas a importância de você ter uma comunhão com Deus através do Espírito Santo, ela é maior do que você entrar numa religião de regras. Cristianismo não é uma religião de regras, é uma religião de relacionamento com Deus que vai te levar à palavra, é claro, né? Então é difícil falar isso sem ser mal interpretado e às vezes falar que você está excluindo. Não estou querendo excluir nada, só estou querendo que a gente medite na importância de como a Bíblia foi escrita. Parece que tem uma narrativa nos dando uma instrução. Abraão foi chamado por Deus para andar com ele. Quando veio a lei? 400 anos depois. Então, antes da lei, vem a comunhão, o relacionamento. Sim. Até no próprio Éden, né, Deus criou o homem e tinha relacionamento com o homem. Então, o que mais importa para Deus? O relacionamento, a comunhão. E isso é possível através do Espírito Santo. Esse chamado de Deus para Abraão, eu lembro que ali a gente já vê uma indicação de que o próprio Deus, acredito eu na ação dele, né, do Espírito, ele já estava habilitando Abraão, mesmo sem muita luz, de ser fiel, porque Deus fala assim, anda comigo. Sim.
mas ele deu eu não sei se foi uma palavra de ordem no sentido de que aquilo aconteça imediatamente, porque ele falou assim, anda comigo e ser perfeito. Sim. Né? Então, eu não sei se aquilo foi assim, ó, seja perfeito, ou receba a capacidade para andar nessa comunhão comigo. Bom, a gente já viu, né, de maneira bem objetiva quem é o Espírito. E o Espírito, ele tem um papel. O Espírito Santo de Deus, ele tem um papel, ele tem uma obra, ele tem uma... Eu diria que o Espírito, ele tem um ministério. Sim. Há um ministério no Espírito. E qual é esse ministério, né? O serviço dele na dispensação dele? Eu queria destacar aqui alguns pontos rapidinho que nos ajuda a compreender o que o Espírito Santo faz, como ele opera. Acho que a primeira coisa que ele faz no que diz respeito à nossa caminhada com Deus, ele nos convence. O Espírito Santo nos convence de quê? Do pecado, da justiça, né? E do juízo. Então, essa é a primeira ação do Espírito na nossa vida. Ninguém é capaz de se achegar a Deus por si. Então, a operação da graça na nossa vida vem através desse convencimento do Espírito. Quando nós somos convencidos, aí nós respondemos ao Evangelho, mas através dessa ação dele na nossa vida. Mas não é só isso. O Espírito Santo também, ele é aquilo que Jesus denominou, ele é o nosso consolador, é aquele que nos consola, que nos conforta, que nos fortalece, né? E eu queria abrir um parênteses aqui, só para colocar aqui essa questão da obra do Espírito. Quando a gente olha, muitas vezes, às vezes eu penso que eu tenho que ampliar um pouco o entendimento. A obra de Jesus por nós, ela envolve a nossa redenção. Nós fomos redimidos através da obra de Cristo na cruz, né? Nós fomos salvos da ira de Deus, né? Do pecado, do inferno. Então nós fomos redimidos, nós fomos comprados, tal. Só que essa obra de Jesus, Jesus não fez essa obra à parte do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está participante, ele é totalmente ativo. Só que quando a gente começa também a olhar para a pessoa do Espírito Santo, eu acho que amplia assim, a esfera da ação. Por quê? Porque aí já não está mais limitado só na questão da nossa redenção, mas a ação do Espírito, ela vai além. Por quê? Porque o Espírito Santo também, ele starta um processo de santificação na nossa vida. Nós agora fomos redimidos, né? Nós fomos transportados, né, do império das trevas para o reino do Filho amado. Mas agora, o nosso caminhada com o Espírito Santo também envolve esse processo de quê? De santificação. Então ele também é aquele que nos santifica. O Espírito Santo é aquele que nos transforma. A ação dele na nossa vida, ela implica em transformação. Aí a gente vê, por exemplo, aquele texto que eu estava lembrando, né, de 2 Coríntios. Isso. Eu sei que você... Daqui a pouco a gente fala ele aqui, quando a gente entrar no fruto do Espírito. Exatamente, porque eu queria já introduzir isso no sentido de que uma das coisas
que o Espírito faz Não, podemos já entrar nesse é nos capacitar. Então eu vou ler outro texto aqui. É nos capacitar de uma forma natural a viver segundo a vontade de Deus, né? Por isso que você vê que Paulo fala, né, ali aos Gálatas, ele fala assim, que se você andar no Espírito, você não vai satisfazer a concupiscência da carne, ou seja, você vai ser capacitado a não ceder às inclinações da carne. Se a carne, ela quer o pecado, ela quer a própria vontade, ela nunca vai ter prazer nem em Deus e nem em nada que diz respeito a Deus. Mas a ação do Espírito nos ajuda a andar de uma maneira que nós não atendamos pela nossa carne, ou seja, que ela seja ali sufocada, mas isso é só pela ação do Espírito, né? Então, esse é um aspecto também da ação do Espírito. Vou falar aqui mais dois, que ele também nos arregimenta, né? Ele nos chama, né? E nos envolve em todo o propósito de Deus, né? Porque seria muito egoísta a gente achar que o Espírito Santo e a obra de Jesus é para nós, para que fique tudo bem com a gente, e um dia nós vamos, né, viver com Cristo eternamente, um corpo glorificado, ok. Não, Ele nos redimiu, mas aí o Espírito Santo também nos chama e nos envia para poder cumprir com o propósito dele, né, para a gente poder alcançar e ser participante da missão, e para isso também ele nos capacita. Né? Deus está em missão e Ele nos chama para estarmos envolvidos na missão. E o Espírito Santo tem essa capacitação, né, que Ele nos dá. Romanos 8, queria ler um versículo aqui de Romanos 8, nós não tinha posto ele na pauta não, mas veio agora aqui vontade de ler ele. Quando fala que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Romanos 8, 26, é importante a gente ler o 26 e 27 juntos, porque às vezes a gente lê separados, mas eu acho que tem que ler juntos esses versículos. Que ele fala aqui, ó, da mesma forma, Romanos 8, 26 e 27, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha aqui o que o Gladys falou agora há pouco, que o Espírito Santo ele nos envolve no que é a vontade de Deus. O Espírito Santo ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nós não sabemos como orar. O que Paulo está querendo dizer aqui? Nós não sabemos como orar porque nós não sabemos muito bem qual a vontade de Deus, mas o Espírito Santo sabe qual a vontade de Deus. E o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas e ele coloca em nós a vontade de Deus, ele revela a vontade de Deus, ele inspira a vontade de Deus, ele nos tira do egoísmo, ele nos coloca no plano, no propósito de Deus, na vontade de Deus. Então, o que seria o Espírito Santo? Nos ajudar nas nossas fraquezas, nos tirar do egoísmo, nos colocar com um olhar mais amplo, olhar para a vontade de Deus, nos tira do egoísmo, nos coloca para olharmos para aquilo que queima no coração de Deus. Ele coloca em nós não somente a nossa vontade. Eu sei que nós temos vontades, sonhos, desejos, mas se nós ficarmos só nas nossas vontades, vamos viver para nós mesmos. E a Bíblia diz, né, não sei se você já prestou atenção naquele texto que ele fala que os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que pensam somente nas coisas dessa vida, aqueles que pensam somente em si mesmo.
E o Espírito Santo nos livra desse egoísmo, desse pensar em só nós. Ele nos ajuda, porque a nossa fraqueza é sermos egoístas. A nossa fraqueza é pensarmos em nós mesmos. Ele nos ajuda a olharmos para o plano de Deus, a olharmos que tem mais pessoas que Deus quer alcançar. A palavra diz que Deus é paciente, por isso que Ele não retornou ainda, Jesus não veio ainda segunda vez, porque Ele volta para julgar. Então Deus é paciente, porque Ele não quer que ninguém se perca. Sim. E Ele deu para nós, né? Não sei, eu vou falar um negócio que ao mesmo tempo é engraçado, é meio trágico, é um negócio meio estranho, né? Deus, em toda a história bíblica, Ele sempre envolveu o homem nas coisas que Ele está fazendo. Então, desde a criação, a gente vê Deus envolvendo o homem. E quem está atrapalhando as coisas sempre é o homem, né? Mas Deus, Ele é um pai, né? Ele é aquele pai que sabe que o filho não vai dar conta de lavar o carro, mas chama o filho para lavar o carro. Porque Ele quer que a gente seja participante daquilo que Ele está fazendo. Então Deus, Ele quer nos envolver, Ele quer nos envolver nos planos dele. E às vezes nos chamar para estarmos envolvidos no plano dele dá mais trabalho. Mas é assim que se vive em família, é assim que se forma pessoas, é assim que se desenvolve. Deus, Ele tem um propósito de formar a imagem dele em nós, né? Quando Deus criou o homem, criou a sua imagem e semelhança. Então a imagem de Deus, ela é criada em nós, ela é gerada em nós nessa comunhão, nesse relacionamento. Como que nós iríamos ser transformados se nós não participássemos de nada? Deus, vocês não dão conta não, vocês não sabem fazer nada. Vocês fazem tudo errado, fica quieto aí que eu vou fazer. Fica só olhando, né? Então fica uma lição para nós, né? Para nós envolvermos pessoas que estão começando. Às vezes nós, pela caminhada, pelas experiências, já temos um pouquinho mais de experiência e nós precisamos de inserir os que estão começando. Precisamos de inserir aqueles que são novos na fé. E eu penso que essa obra é uma obra do Espírito Santo e que a gente também pode cooperar com essa obra. É uma coisa assim, gente, que é Deus em nós, é nós com Deus, é um negócio assim que não dá muito para dividir, para separar, é relacionamento. Mas é porque eu acho também que o desejo de Deus e o amor de Deus é o que a gente entende na Bíblia, e o anseio dele desde a criação e vai acontecer na restauração de todas as coisas, de formar para si uma família mais relacional. Fica muito claro na Bíblia que o prazer de Deus é que haja uma interação, uma participação, obviamente, em primeira instância dele, mas nos envolvendo Sim. em tudo aquilo que ele está fazendo, tanto no que diz respeito à nossa própria vida, né, no sentido do que a gente chama, né, da nossa, eu diria, responsabilidade de também interagir com o Espírito e atender, né, e dar, como a gente brinca em casa, de dar lugar, né, dar lugar para o Espírito, mas também no que diz respeito a cooperar para que outros também possam ser participantes, né? E para a gente já dar mais um passo à frente, a gente podia entrar naquele aspecto acho que tá ligado, né? Do fruto do Espírito. Sim. Né? Porque Gálatas 5, ele fala sobre o fruto do Espírito. E eu fiquei pensando que para a gente poder também definir, talvez em essência, qual que é o principal serviço do Espírito Santo na nossa vida. Entendeu?
Eu fiquei pensando nisso. Qual é vamos dizer assim, a prioridade do Espírito Santo na vida de um cristão? Eu cheguei a uma conclusão, não sei se posso estar, mas para mim é isso, que o principal papel do Espírito na nossa vida é nos tornar semelhante a Jesus. Sim. É fazer com que cada um de nós seja como Cristo. Amém. E aí a gente vai ver isso quando ele fala do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, naquele texto, né, que... 2 Coríntios 3,17. Eu gostei dessa tradução tua. E 18, ele fala assim, ó. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí é a liberdade. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Isso. Vou ler o 18 agora. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Cara, esse texto mexe comigo, porque a gente vê a importância que é essa ação do Espírito Santo em nós, de nos tornar parecido com Jesus. E é engraçado que Gálatas 5, ele fala lá, mas o fruto do Espírito falando aqui. Amor, alegria, paz, paciência, e aí vai, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, quando ele fala desses ingredientes, nada mais ele está fazendo do que descrever uma personificação, o caráter de Cristo. Ele está falando assim, ó, aqui a gente vê Jesus. Exato, e o fruto, e quando o anjo aparece para Maria, fala assim, ó, você vai ter um filho e ele vai ser fruto do Espírito. Então, quando a gente fala dessa ação dele lá em Gálatas 5, com toda essa descrição, não são vários frutos, mas é um fruto. Ele está falando da pessoa de Jesus, né? A manifestação do Cristo em nós. E só um parênteses, eu sei que você tem algo para falar aí, que é o seguinte, uma das coisas que o Espírito Santo faz para nos ajudar a chegar nesse lugar de ser parecido com Jesus, porque lá em Efésios vai falar, né, que nós estamos aí nesse processo até que sejamos transformados conforme a imagem de Cristo. Só que uma coisa que o Espírito Santo faz, irmãos, eu queria aqui deixar isso cravado no coração de vocês, é o seguinte, e que nós precisamos orar para que o Espírito Santo faça isso com força em nós. Ele revela a Cristo. Ele ilumina o nosso espírito sobre a pessoa de Cristo, sobre quem é Cristo, e a partir disso, quanto mais revelação a gente vai tendo de Jesus, mais identificação a gente vai tendo com Ele, até o ponto que nós vamos poder dizer, né, como Paulo falou assim, olha, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Sim. Isso é essa obra do Espírito, né? Sim. Sim. Nós vivemos esse novo momento inaugurado, né, por Cristo. Nós vivemos pela fé e nós vivemos empoderados, capacitados, inspirados, guiados pelo Espírito Santo. Esse é o novo modo de vida que a morte e ressurreição de Cristo possibilitou. E através dessa vida no Espírito, né, nós vamos sendo transformados, ele fala aqui, gradativamente. Nós voltamos para um relacionamento com Deus e através desse relacionamento nós somos transformados. Eu estou assim bastante impactado com o que Paulo fala sobre Abraão, né? Paulo fala que a fé de Abraão, ali em Romanos, acho que capítulo 4, ele fala que Abraão, ele creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem.
ele creu no Deus que ressuscita mortos. Essa é a fé de Abraão. Abraão é o pai da fé e nós devemos andar como Abraão andou, e a nossa fé deve ser também como a fé de Abraão. Então nós devemos crer num Deus que chama à existência as coisas que não existem. E às vezes nós vemos impossibilidades em nós e em pessoas que estão em volta de nós, e nós falamos assim: nossa, aqui não vai mudar, aqui não vai fazer, mas de fato, se a gente olhar humanamente, é impossível. Mas nós cremos no Deus dos impossíveis. Sim. Nós cremos no Deus que chama à existência as coisas que não existem. E é isso que Paulo diz. Abraão é um exemplo disso, porque Abraão estava buscando Deus. Diz a Bíblia que Abraão estava buscando Deus? Não. Abraão estava vivendo a vida dele, distante de Deus. Deus se revelou e chamou Abraão. Então Deus chama à existência aquilo que não existe. Deus chamou Abraão para andar na presença dele e ser perfeito. Santificação. Abraão, anda comigo. Tirou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, anda comigo. Andar com Deus é você andar de uma maneira separada. Sim. Por isso nós, agora que estamos em Cristo, estamos separados do mundo. Então andar com o Espírito Santo é uma caminhada de santificação. Sim. E isso tudo é muito bom, né? Nós vemos aqui e nós temos que andar pelo Espírito, crendo no Deus. Isso que eu queria pontuar, isso. Crendo no Deus que chama à existência coisas que não existem. Sim. Deus que ressuscita pessoas dos mortos. Porque quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, foi essa fé de Abraão. Eu vou lá entregar Isaac porque eu sei que, ainda que eu tenha que sacrificar ele, Deus ele pode ressuscitar Isaac. E a nossa fé tem que ser essa. Aí ele faz um link, né? Assim como Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaac, nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Jesus ressuscitou, ele vive. Ele é o Deus homem. Jesus, ele vai ser eternamente o Deus homem. Ele vai reinar eternamente como o cabeça, como Adão um dia foi o cabeça da criação, né? Deus agora tem um novo Adão, Jesus Cristo, o cabeça da nova criação. E nós, né, vivemos com esse Deus. Essa tem que ser a nossa fé. Eu queria só chamar a atenção para isso mesmo. Eu acho que quando a gente recebe, né, essa ação do Espírito na nossa vida, e isso vai crescendo, os nossos olhos vão se tornando como os olhos de Jesus. A gente começa a ver como Jesus. A gente começa não só a ver, mas a ter dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? E isso também tem desdobramentos na nossa vida. Cara, a gente poderia falar muita coisa, né? A gente pode dar um... A gente pode, vamos seguir para o último tom. Uma finalizada aí. Que tem a ver com a questão dos dons do Espírito na nossa vida, né? E aí, esses dons, eles são uma realidade muito presente para a vida da igreja, em qualquer tempo, né? A gente sabe que tem irmãos que têm um entendimento de que os dons, eles só operaram ali nos começos da igreja e que depois cessaram. Mas nós não cremos assim, né? Nós cremos que a ação do Espírito, ela é plena em todos os seus aspectos, em todo o tempo da igreja até a consumação do século, até o fim. Então, quando a gente fala sobre os dons, o que é alguém receber os dons do Espírito? Para quê? Qual é o sentido disso? Qual é
o motivo de alguém receber os dons do Espírito. É simplesmente no sentido de alguém ostentar uma espiritualidade mais alta, né? Ou para o seu próprio deleite. Não. Os dons do Espírito, eles visam um fim proveitoso, eles têm uma finalidade proveitosa, que tem a ver com para dentro a edificação da igreja e para fora alcançar o perdido. Não é isso? Sim. Você acho que a gente pode estar caminhando para o final com isso mesmo, só esses dois pontos, essas duas ênfases do dom. O dom, a gente pode simplesmente aqui, de uma forma mais simples, mais superficial, depois a gente vai aprofundar nisso, falar sobre cada dom, né? Sim. Ele tem essa ênfase interna e essa ênfase externa. Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 12 que os dons, eles são distribuídos pelo Espírito visando um bem comum, visando o bem de toda a igreja. Em Efésios 4, Paulo vai falar dos ministérios dons, né? Nós cremos que os dons, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, são dons que são entregues para a igreja, presentes de Deus, homens dons que cooperam também com o aperfeiçoamento dos santos, né? É interessante que Paulo ele fala aqui que os dons, eles foram entregues para aperfeiçoar os santos, né? Sim. Para o desempenho do seu. Então, o pastor, qual a função do pastor, né? Não é simplesmente pastorear, né? É também desenvolver um coração pastoral nas ovelhas, né? Exato. Que as ovelhas também despertem para o pastoreio mútuo, né? Porque senão o pastor vai ficar cansado, né? Então, qual a função do mestre, por exemplo? Um mestre, ele não é um professor. Às vezes as pessoas pensam que assim, eles ligam assim o mestre com o professor. Mas o mestre é aquele que vai trazer também um despertamento para que as pessoas tenham vontade de conhecer mais a palavra. Ele vai trazer um entendimento mais simples de coisas complicadas, mas também vai despertar uma vontade nas pessoas de estudar, de ler, nem todo mundo vai ter aquele aprofundamento como o mestre, mas o mestre não está ali só para ensinar, ele não é um professor, ele é aquele para colocar vontade, fome nas pessoas também. Sim. Porque aí a gente vai falando sobre isso. Então os dons aqui ministeriais, eles têm essa função, né? O profeta não é aquele cara que vai ficar trazendo a revelação de Deus para a igreja. É aquele cara que vai falar, ó, vocês também podem, porque a maior característica do profeta, o profeta é um amigo de Deus. É aquele que ouve de Deus. Vocês também podem ser amigos de Deus. O véu foi rasgado. Vocês também podem ouvir de Deus. E Paulo ele fala assim, eu gostaria que todos profetizassem, porque o profeta é aquele que ouve de Deus e edifica a igreja. Então, você já pensou uma igreja profética? Uma igreja onde as pessoas, né, desenvolvem uma amizade com Deus, onde as pessoas buscam mais a Deus, né? A gente tem que tomar cuidado com a bagunça, né? Sim. Que Paulo também já ordenou lá em Corinto, né? A bagunça já pensou todo mundo ouvindo Deus, todo mundo querendo profetizar, e Paulo falou, só tem que ter ordem. Sim. A profecia ela tem que ser verificada, ela tem que ser colocada em um conselho. Então, uma igreja profética é uma igreja que vai falar o que você ouviu de Deus, e o que a gente ouviu de Deus, a gente vai avaliar em família. Amigos de Deus conversando sobre o que tem ouvido de Deus. E aí nós vemos também os dons do Espírito de uma maneira assim bem clara na cooperação da proclamação do Evangelho. Sim. Lá em Marcos 16, essa expressão para fora, né? Jesus falou assim, né? E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aí ele fala: esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Então nós vemos o Espírito Santo sendo uma evidência da presença de Deus na proclamação do Evangelho. Então, quando a gente sair para pregar, milagres vão acontecer. Sim, há manifestações de sinais. Né? Que a gente falou dos dons como pessoas, né? Ministérios, e quando a gente fala também do Espírito, sobre os dons mesmo como capacitações Sim. específicas, né? Acho que lá em Coríntios ele fala de 9 dons, né? Sim. São 9 dons do Espírito ali, né? Também tem Romanos 12 que ele coloca dons de serviço, e a gente também não falou aqui, né? Porque assim, às vezes a gente pode limitar que o dom do Espírito seja só algo misterioso, algo sobrenatural, mas lá em... Depois é que a gente não tem tempo aqui, né? Mas lá em Romanos 12 diz sobre os dons de serviço. Sim. Aquele que administra, aquele que serve, sim, aquele que... E aí vai também os dons de serviço. Então você vê que assim, as listas de dons não são listas exaustivas. Não encerram, né? Não encerram aquilo que Deus pode fazer. Eu creio que todos nós somos membros do corpo de Cristo. E a cada um é dado um dom de Deus. Sim. Nós somos assim, tipo assim... Não querendo engrandecer ninguém, mas nós somos únicos. Sim. Nós somos pessoas distintas. O que Deus tem na vida do Gladson faz dele uma pessoa distinta e importante para o corpo. Se ele não estiver no corpo, o corpo não está completo. Deus conta com ele. Deus conta comigo, Deus conta com cada um de vocês. Sim. E às vezes você olha para vocês e fala: eu não tenho dom nenhum. Você está desprezando a obra de Deus na sua vida. Certamente você tem um dom, e não deixe, né, não enterre o dom que Deus te deu. Sim. Você é uma pessoa ímpar, você é uma pessoa muito importante, você é um membro do corpo de Cristo. Sem você, o corpo de Cristo está incompleto. Você é importante para Deus, você é importante para a igreja. Sim. Amém. Acho que deu para pelo menos dar um panorama, sim, do Espírito, né? Eu até queria recomendar um livro que a gente leu. Eu achei muito legal, porque é uma leitura muito simples, mas trouxe assim para mim muito... puxa, eu preciso dar importância para o Espírito Santo, porque acho que muitas pessoas, acho que uma parte da igreja, desconsidera o Espírito Santo, entendeu? E o nome do livro é O Deus Esquecido. Sim. É um livro muito simples, mas muito legal, de Francis Chan. Queria recomendar esse livro, que ele vai falar um pouco do que a gente falou aqui, mas o nosso desejo é seguir falando sobre ele, seja através dos vídeos, seja de maneira pública, nos grupos. Deus vai nos dar graça e um caminho para isso, né? Eu quero aqui, não sei se tem mais alguma coisa, faz aí suas considerações finais. Queria falar uma frase e um raciocínio aqui em cima do que o Gladys falou. Às vezes as pessoas desprezam o Espírito Santo, né? Só que assim, desprezar o Espírito Santo é desprezar um novo modo de vida que Cristo inaugurou. O que Cristo veio fazer foi nos trazer um novo modo de vida. Como nós vivemos hoje? Pela fé, através do Espírito Santo. Se você quiser viver de outra maneira, você não vai desfrutar do novo modo de vida que Cristo inaugurou. Você vai falar que é um cristão, mas você
está usufruindo de menos do que Cristo fez. Nós queremos desfrutar de tudo que Cristo fez. E o Espírito Santo está totalmente envolvido, ligado, nós precisamos dele para vivermos esse novo modo de vida. Sim. Eu quero também aqui encerrar falando que o Espírito Santo é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo, né? E depois nós vamos falar sobre o batismo no Espírito, tantas outras coisas que dá para falar sobre o Espírito. Mas a gente queria hoje dar um panorama, ficamos com essa carga de falar desse assunto, que vocês sejam aí edificados, ministrados, compartilhe aí, né? Transmite para outros irmãos e fica na paz de Jesus. Amém. Aí e até a próxima. Amém.